Ninguém ousava enfrentar o coronel, até que um estranho chegou com fogo nos olhos e coragem no coração. João Batista chegou à vila com a roupa do corpo, um cavalo magro e um olhar que misturava esperança e desconfiança. Era jovem, pouco mais de 30, com a barba por fazer, mãos calejadas e alma marcada por perdas que ele não costumava comentar. Herdara um pedaço de terra do tio-avô, que morrera sem filhos, e viu ali uma chance de recomeçar. Queria plantar, criar uns bichos e, quem sabe, construir uma casinha com varanda e sossego. Mas sossego era a última coisa que se respirava naquela vila. Logo nos primeiros dias, João percebeu que havia algo estranho no ar. Um silêncio pesado, olhares desconfiados, principalmente, um nome que parecia não poder ser dito em voz alta: Coronel Antônio. O coronel era dono da maior fazenda da região, da maioria das terras, e segundo diziam por baixo dos panos, dono até da coragem do povo. Alto, gordo, de bigode grosso e olhos frios como pedra, andava com 2 capangas e mandava mais que padre em missa. Diziam que ninguém fazia nada sem a bênção, ou medo, dele. Certa tarde, João estava na praça principal tomando água no bebedouro de barro quando viu o coronel passar. A cena foi estranha, o barulho de conversa cessou, os homens baixaram os olhos, e as mulheres fecharam as portas. Era como se uma sombra maior que o sol tivesse coberto a vila por instantes. O coronel entrou no bar de seu Zé, tomou uma dose de cachaça, limpou os cantos da boca com um lenço encardido e saiu em silêncio. Mas deixou o ambiente tão gelado quanto um túmulo. Foi logo depois disso que João escutou, sem querer, 2 velhos conversando baixinho na sombra de uma árvore. A menina Luzia sumiu. Foi para a fazenda do coronel trabalhar e nunca mais voltou. O pai dela foi perguntar, voltou com o olho roxo e a boca calada. Disseram que ela fugiu, mas eu não acredito nisso, não. Ninguém fala mais nada. Ninguém tem coragem. É melhor deixar quieto. João ficou com aquilo na cabeça por dias. Luzia, uma jovem desaparecida. E todo mundo fingindo que não era nada. Era como se a vila inteira tivesse se acostumado a viver com medo. Ele tentou se concentrar na roça, nas galinhas, nos reparos da cerca. Mas algo não deixava. Um incômodo crescia dentro dele, como uma farpa no coração. 2 semanas se passaram. A vila seguia igual, fingindo normalidade. O coronel continuava passando com seus cavalos e capangas. O povo ainda evitava seus olhos. João seguia em silêncio, mas observando tudo. Naquela noite, o céu estava escuro, sem lua, e o vento trazia um cheiro de terra molhada, embora não tivesse chovido. João estava fechando o galinheiro quando ouviu passos apressados na estrada de terra. Primeiro achou que era bicho, mas depois veio o choro. Um choro doído, desesperado, como de quem corre da morte. Ele pegou a lamparina e foi até a cerca. Na curva do caminho, surgiu uma figura cambaleando, uma moça, com vestido rasgado, os cabelos soltos e o rosto sujo de poeira e lágrimas. Quando viu João, quase caiu de joelhos. Moça? O que aconteceu? Tá ferida? Ele correu até ela. Ela tentou fugir, mas tropeçou e caiu na grama seca. Tremia da cabeça aos pés. Por favor, não me devolve, não me leva de volta para lá, chorou, escondendo o rosto. Calma, ninguém vai te levar para lugar nenhum. Tô aqui para ajudar. João falou, abaixando o tom e estendendo a mão. Ele me pegou. Ia me trancar igual fez com a outra, sussurrou, ofegante. João sentiu o estômago revirar. Qual seu nome, moça? Maria. Maria das Dores. Ele a levou para dentro de casa, com cuidado. Deu um copo de água, cobriu com uma manta e fechou bem as portas e janelas. O medo dela era tanto que até o barulho do vento fazia ela se encolher. Horas depois, mais calma, ela começou a contar. Disse que trabalhava na fazenda do coronel há 2 meses. Que ele era gentil no começo, mas logo mudou. Começou a chamar para conversar, a tocar sem permissão, a ameaçar. Disse que ouviu outras moças chorando à noite em quartos trancados. Que Luzia tentou fugir, tentou contar para alguém, e depois nunca mais apareceu. Eu sabia que ia ser a próxima. Hoje ele tentou me pegar, eu corri pro mato, me ralei toda, mas escapei, ela falou com a voz engasgada. João olhou para ela como se olhasse para a própria irmã. Sentiu a raiva subir quente como febre. Você vai ficar aqui. Ninguém vai te tirar da minha casa. E se ele vier, vai ter que passar por mim.
Maria das Dores chorou de novo, mas dessa vez, de alívio. João apagou a lamparina, ficou em silêncio, escutando o barulho dos grilos lá fora. E naquela escuridão, fez um juramento silencioso: não deixaria mais nenhuma mulher daquela vila sofrer nas mãos do coronel. Se ninguém mais ia fazer nada, ele faria. Nem que tivesse que enfrentar o próprio diabo. Os dias seguintes passaram devagar, como se o tempo tivesse medo de se mover. João mantinha Maria escondida em um quartinho nos fundos da casa, onde antes guardava ferramentas. Deu-lhe roupas limpas de sua falecida mãe, comida quente e palavras calmas. Aqui você tá segura, Maria. Eu prometo. Ela ainda tremia às vezes, especialmente quando ouvia cascos de cavalo passando na estrada. Mas aos poucos, o medo deu lugar à confiança, e o silêncio começou a virar conversa. Você sempre foi assim, seu João? De proteger os outros? Perguntou ela uma noite, mexendo o caldo na panela. Não. Já fui de fugir também. Mas cansei. João saía cedo para cuidar da terra, mas seus olhos estavam mais atentos do que nunca. Na venda do seu Quincas, no bar do seu Zé, nas beiradas da igreja, ele escutava, observava, puxava papo com cuidado. Percebeu que havia outras moças sumidas, nomes sussurrados como se fossem maldição: Terezinha, Benta, Rosa. Todas tinham passado pela fazenda do coronel. Ninguém dizia abertamente, mas todos sabiam. E isso deixava João ainda mais inquieto. Uma tarde, no armazém, ele viu a Dona Margarida, lavadeira das antigas, dobrando panos num banco. Dona Margarida, a senhora já lavou roupa na fazenda do coronel, né? Perguntou casual. Ela parou por um instante, olhou para os lados, depois abaixou o tom. Já, mas não lavo mais não. Cansei de ver coisa que é melhor nem comentar. Tipo o quê? Ela olhou bem nos olhos dele. Tipo lençol com sangue que não era de ferida de trabalho, e moça que chorava na beira do rio, dizendo que queria morrer. João sentiu a raiva crescer de novo no peito. A senhora lembra de uma tal de Luzia? Lembro sim. Linda, trabalhadeira. Mas falava demais, sumiu de repente. Igual às outras. Naquela noite, ao voltar para casa, encontrou Maria sentada na varanda, olhando as estrelas. Você acredita que ela tá viva? Perguntou ela. João se sentou ao lado dela. Sentiu o cheiro de sabonete simples no ar e o calor leve da proximidade. Não sei, mas se tiver uma chance, eu vou achar. Maria virou o rosto, os olhos brilhando sob a luz fraca. Nunca ninguém quis me proteger antes. Pois agora tem. Foi a primeira vez que os dedos se tocaram, leves, quase sem querer. Mas o calor foi real. E no meio do medo, começou a nascer algo bonito. Mas na manhã seguinte, enquanto João carpia o mato perto da estrada, viu uma coisa que gelou sua espinha: um dos capangas do coronel parado perto da porteira, fingindo olhar o pasto. E ele não estava ali por acaso. João sentiu o corpo todo arrepiar quando viu o capanga parado perto da porteira. Era Zé Faísca, homem conhecido por sumir com bois e calar boca de gente. Fingindo olhar a paisagem, ele mastigava um capim seco e dava risadinhas para ninguém. João se aproximou com calma, inchada no ombro. Perdeu alguma coisa, Zé? Tava só passando, Batista. Ouvi dizer que tu chegou com coragem demais e sossego de menos. Coragem eu trouxe. Sossego ainda tô procurando. Os dois se encararam por um instante. Zé cuspiu no chão e montou no cavalo. O coronel tá perguntando por uma tal de Maria. Diz que sumiu sem deixar rastro. Se tu vir, avisa, viu? E partiu, cavalo levantando poeira. João ficou parado ali, sentindo ameaça nas entrelinhas. Sabia que o cerco estava começando a fechar. Correu para casa e encontrou Maria lavando roupa no tanque do fundo, distraída. Ao vê-lo chegar apressado, ela largou o sabão. O que foi? Capanga do coronel apareceu na porteira. Estão farejando. Maria empalideceu. Ele vai me achar, vai me matar, seu João. Enquanto você estiver aqui, ninguém encosta em você. Ele olhou ao redor, avaliando a casa. Precisava pensar rápido. Hoje à noite, vou cavar um buraco no galpão. Um esconderijo. Se eles vierem, você se esconde lá, entendeu? Ela assentiu, os olhos cheios de medo, mas também de fé. Pela primeira vez, alguém estava lutando por ela.
Naquela noite, enquanto o céu se cobria de nuvens e o vento soprava seco, João cavou o chão do galpão até os braços do Heren. Fez um buraco fundo, cobriu com tábuas e palha, e jurou a si mesmo que ninguém arrancaria Maria de lá viva. Nos dias seguintes, a vila começou a falar. João Batista tá estranho, vive com as janelas fechadas. Desde que ele chegou, o coronel anda mais nervoso. Será que ele sabe de alguma coisa? João mantinha a cabeça baixa, mas os olhos atentos. Na venda, ouviu que o coronel tinha mandado chamar o delegado de outra cidade. Disse que tem gente escondendo bandida por aqui, comentou um freguês. No caminho de volta para casa, ele encontrou a pequena Lindalva, filha da dona Maroca. Seu João, minha mãe mandou avisar, tem gente perguntando de Maria. Ela falou para tomar cuidado. Ele agradeceu, apertou o passo. Em casa, encontrou Maria desenhando com carvão num papel velho. Tô tentando lembrar o rosto da moça que sumiu antes de mim. A Luzia. Se a gente achar alguém que viu ela pela última vez. João sentou ao lado. Você é forte, Maria. Mesmo com tudo isso, ainda quer ajudar. Ela olhou para ele com ternura. Não é só pela Luzia. É pelas outras. Pela próxima. O silêncio entre eles foi quebrado pelo bater do vento na janela. João a segurou pelas mãos. Enquanto eu respirar, ninguém mais vai tocar em você. Ela encostou o rosto no ombro dele, e ali ficou. Mas no dia seguinte, antes do sol nascer, 3 cavalos pararam na porteira. O coronel viera pessoalmente. O sol ainda nem tinha se espreguiçado quando 3 cavalos pararam diante da porteira da casa de João. O galo cantou mais baixo naquele dia, como se até ele pressentisse que algo ruim vinha por aí. João saiu devagar, enxada na mão e a espinha reta. Na frente, montado num cavalo preto, com o mesmo bigode grosso e os olhos frios de sempre, estava o coronel Antônio. Atrás dele, Zé Faísca e Bira, os 2 capangas armados até os dentes. Bom dia, Batista, disse o coronel, a voz arrastada como cobra no capim. Bom dia, coronel. Bonita propriedade. Cuidada, ajeitada. Só faltava uma esposa, né? João manteve o rosto neutro. Uma coisa de cada vez. Primeiro, a terra. Depois, a vida. O coronel sorriu de lado. Pois é, dizem que o senhor anda recebendo visitas. Moça bonita, de vestido rasgado, fugida. João sentiu o sangue gelar, mas não deixou transparecer. Minha porteira vive aberta. Passa gente o tempo todo. Ah, claro. Só vim saber se o senhor viu Maria das Dores. Moça sumiu da minha fazenda. Tava em dívida comigo. E quem esconde ladrão, vira cúmplice. João cruzou os braços. Aqui não apareceu ninguém, coronel. Mas se souber de algo, aviso. O coronel olhou em volta, farejando como cachorro velho. Os olhos miraram o galpão ao fundo por um segundo a mais do que deveriam. Posso dar uma olhada na propriedade? João segurou a enxada com mais firmeza. Sem mandado, não entra. A terra é minha. E a lei também vale aqui. O silêncio que se fez podia ser cortado com facão. Os capangas se mexeram nas celas. O coronel sorriu de novo. Mas agora era um sorriso de veneno. O senhor é novo por aqui, Batista. Não conhece os jeitos da vila, mas vai aprender. Virou o cavalo e partiu, com os outros 2 atrás. Só depois que a poeira baixou, João respirou fundo. Correu até o galpão, abriu a tampa do esconderijo e viu os olhos assustados de Maria. Ele estava aqui, ela sussurrou. Mas foi embora. Por enquanto. João a ajudou a sair, segurando firme em suas mãos. Ele desconfia. É questão de tempo até voltar com mais gente. A gente vai ter que agir antes. Naquela noite, sentados à beira do fogão a lenha, Maria olhou para ele com olhos marejados. Eu tenho medo, mas com você, eu me sinto viva de novo. João a encarou. E eu, me sinto homem de verdade do seu lado. Foi a primeira vez que se beijaram. Sem pressa, sem palavras. Um beijo de alívio, de promessa, de quem se encontrou na tempestade. Mas sabiam que o tempo era curto. No dia seguinte, João foi até a vila. Bateu de porta em porta, falando baixo, sempre olhando por cima do ombro. Procurou Dona Margarida, depois o padre Ambrósio, depois seu Quincas, o dono da venda.
escutou o que cada um sabia. Juntou fragmentos de histórias que, até então, eram só sussurros perdidos entre as paredes. Foi costurando verdades como quem borda um pano velho rasgado demais pelo medo. Cada testemunho, cada suspiro de coragem, era um ponto firme num tecido que poderia, enfim, cobrir a vergonha que pairava sobre aquela terra. Um plano começava a se formar. Porque se o coronel queria guerra, agora ele ia ter. João andava pela vila como quem carrega dinamite no bolso e um fósforo aceso na mão. Seus passos ecoavam nas ruas de barro como trovões surdos, e o povo começou a notar. Aquele forasteiro, que chegou calado e cansado, agora caminhava como quem tem uma missão. Não tinha mais medo, tinha propósito. Sabia que se enfrentasse o coronel de peito aberto, sem provas, sem apoio, seria engolido pelo sistema corrompido. Mas também sabia que todo tirano cai quando o povo perde o medo de sussurrar e começa a falar em voz alta. Na venda do seu quincas, armou o primeiro passo. Preciso da ajuda do senhor. O coronel tem feito coisa errada, e eu tenho como provar. Mas preciso de testemunhas. O velho hesitou. Olhou para os lados como quem buscava fantasmas nas prateleiras empoeiradas. Todo mundo aqui tem medo, João. Mas se você mostrar coragem, talvez eles te sigam. João reuniu alguns rostos conhecidos. Dona Margarida, com suas roupas escuras e olhos firmes. O padre Ambrósio, homem de fé vacilante, mas de coração sincero. Até Lindalva apareceu, com um caderninho escondido na barra da saia e um lápis preso no coque do cabelo. Eu anoto tudo, seu João. Minha mãe dizia que palavra voa, mas escrita fica. Naquela noite, ele voltou para casa com o coração acelerado. Maria o esperava sentada na beira do fogão, mexendo um feijão com folha de louro. O cheiro quente do tempero era o único conforto que resistia naquelas noites de tensão. Você tá aprontando alguma coisa, disse ela, sorrindo sem alegria. Tô. E é perigoso. Então eu vou com você. Ele se ajoelhou diante dela e segurou suas mãos firmemente. Você já fez demais, Maria. Já sobreviveu. Agora é comigo. Ela mordeu os lábios, emocionada. Os olhos dela, tão castigados por lembranças ruins, pareciam guardar uma última centelha de fé. Eu confio em você, João, mas volta vivo. Por mim. A madrugada seguinte veio pesada. Um manto de nuvens cobria o céu, abafando o frio e o silêncio. João saiu antes do galo cantar. Montado em seu cavalo velho, seguiu pela estrada até a mata nos fundos da fazenda do coronel. Levava consigo a coragem, uma lamparina apagada e um pedaço de papel dobrado com anotações. Ali, entre árvores tortas e sombras ancestrais, encontrou o que já suspeitava, um velho galpão abandonado, meio escondido por trepadeiras. Ninguém passava por ali de dia, mas à noite, o lugar ganhava vida. João se escondeu entre os arbustos. Ficou em silêncio. E esperou. Horas depois, 2 homens entraram no galpão. Arrastavam algo. Uma moça. Desacordada. O coração de João quase pulou do peito. A pele formigava, o suor escorria pela nuca. Reconheceu um dos capangas. E gravou cada detalhe. As botas manchadas de sangue seco, o lenço vermelho no pescoço, o modo como arrastavam a jovem como um saco de batatas. Na manhã seguinte, voltou com Lindalva. Ela desenhou o galpão, anotou a descrição dos homens, ouviu a fala de João e transcreveu tudo num caderninho que já se tornava quase sagrado. Depois foram até o padre. Com isso tudo, o senhor abençoa que a gente leve pro delegado da cidade grande. O padre respirou fundo. O peso do momento dobrava seus ombros frágeis. A hora da justiça chegou, filho. E Deus tá com vocês. Na tarde daquele mesmo dia, João cavalgou até a cidade vizinha. 3 horas de poeira e sol na cara. Quando chegou, estava sujo, cansado, mas com os olhos acesos de verdade. Entregou o dossiê pro delegado local. Contou tudo, sumiços, galpões, ameaças. Mostrou testemunhas, desenhos, relatos. O delegado, um homem seco e austero, ouviu tudo calado. Ao final, se levantou, sério como um juiz. Vamos fazer a diligência amanhã. E se for verdade, esse coronel vai cair. Quando João voltou para casa, Maria correu até ele. A ansiedade dela era palpável, quase gritando pelos poros. E então? Amanhã, Maria. Amanhã acaba o medo. Ela sorriu, os olhos brilhando.
E ali, no meio da noite, eles se amaram pela primeira vez. Não foi só desejo, foi libertação. Foi como se os corpos dissessem: a dor não venceu. Mas enquanto dormiam abraçados, longe dali, o coronel recebia um bilhete anônimo. João Batista sabe mais do que deveria. E vai entregar tudo amanhã. Os olhos do coronel arderam de ódio. Então ele quer morrer. O sol nem tinha rompido a neblina quando os cavalos do delegado da cidade grande cruzaram a porteira da vila. Eram 3 viaturas, mais 5 homens armados. Gente séria, de farda limpa, diferente dos que costumavam fazer vista grossa para os mandos e desmandos do coronel. João os esperava na estrada de terra, com a espingarda pendurada nas costas e o olhar firme. Ao lado dele, Dona Margarida, o padre Ambrósio, Lindalva com seu caderno apertado contra o peito, e Maria. É hoje, sussurrou ela, segurando a mão de João com força. É agora, respondeu ele. Foram direto para a fazenda do coronel. O delegado pediu para entrar. O coronel, com a cara de sono e a arrogância de sempre, tentou rir. De novo essa história de Maria? Essa moça fugiu porque era ladra, seu delegado. Não estou aqui por causa de uma só. Estou aqui por causa de todas. Os capangas tentaram cercar os homens da lei, mas foram contidos com armas em punho. O coronel ainda tentou manter a pose, mas quando João entregou os documentos, os desenhos, os relatos, e Lindalva mostrou o caderno com datas e nomes, o silêncio tomou conta. A gota d'água foi quando, sob orientação de João, os soldados revistaram um galpão antigo. Lá encontraram uma jovem trancada num porão, desidratada e fraca. Era Luzia, viva, mas em estado de choque. O delegado olhou pro coronel. O senhor está preso. Por sequestro, estupro, ameaça, cárcere privado e formação de quadrilha. O coronel tentou fugir, mas João foi mais rápido. Com um soco seco, direto no queixo, derrubou o homem no chão de barro. Isso foi pelas que você calou, disse, cuspindo ao lado. Os homens da vila, que até então só olhavam de longe, começaram a se aproximar. Ninguém mais tinha medo. As mulheres choravam, abraçadas. A justiça, enfim, era feita. Naquela noite, a vila acendeu velas e fogueiras. As pessoas cantavam, rezavam, sorrindo entre lágrimas. A casa de João virou abrigo para outras moças que queriam contar suas histórias. Maria se sentou ao lado dele, cansada, mas com o rosto iluminado pela paz. Você fez isso, João, com suas próprias mãos. A gente fez, Maria. E agora a gente pode começar de novo. Ela o beijou no rosto, depois nos lábios, devagar, como se aquele instante fosse a semente de uma nova vida. Você vai ficar comigo? Ele perguntou. Para sempre, se você quiser. Então planta esse feijão comigo amanhã, que a gente começa a construir tudo do zero. Ela sorriu, abraçando-o forte. E naquela vila onde por tanto tempo reinou o medo, o amor floresceu, como broto verde depois da chuva. Na manhã seguinte, a vila despertou diferente. Não era apenas o sol que surgia por entre as palhas dos telhados, mas um sentimento novo, quase esquecido: liberdade. Pela primeira vez em muitos anos, o silêncio da opressão dera lugar ao som das vozes. Crianças corriam pelas ruas, mulheres conversavam de porta em porta, e os homens, antes calados, agora falavam com firmeza, erguendo os olhos. Na cadeia da cidade, o coronel gritava, xingava, prometia vingança. Mas suas palavras já não tinham o mesmo peso. Já não metiam medo. Atrás das grades, ele era apenas um homem derrotado. Um tirano derrubado não por armas, mas por coragem. Na vila, João não virou herói de palanque, nem quis medalha. Preferiu continuar como sempre, mãos na terra, chapéu na cabeça e o olhar atento. Mas por onde passava, era saudado com respeito. Não aquele medo travestido de reverência que o coronel inspirava, mas respeito de verdade, nascido do reconhecimento. A casa de João virou um ponto de encontro. Não só para as moças que escaparam do terror, mas para qualquer um que quisesse conversar, aprender, começar de novo. O velho galpão do coronel foi transformado numa escola improvisada, onde Lindalva ensinava letras, e Dona Margarida ensinava receitas e remédios da roça. O padre Ambrósio, antes temeroso, agora falava com voz firme no púlpito, lembrando aos fiéis que a fé sem ação é fé morta. Citava o exemplo de João como prova viva de que Deus age pelas mãos dos justos. Maria das Dores, com o tempo, recuperou o riso.
Passava as manhãs cuidando da horta e as tardes escrevendo num caderno novo, onde registrava as histórias das mulheres da vila. Queria publicar um livro, dizia, para ninguém esquecer o que aconteceu aqui. E Luzia, embora ainda frágil, começou a melhorar. Falava pouco, mas sorria ao ver os rostos conhecidos. Dormia no quarto de hóspedes de João e Maria, cercada de cuidado e ternura. Era como se, aos poucos, o trauma fosse se dissolvendo, levado pelo afeto. Meses se passaram. A cidade grande mandou novos representantes, gente que veio investigar os antigos aliados do coronel. Alguns funcionários públicos foram afastados, outros presos. Descobriram que ele desviava recursos, manipulava contratos e comprava silêncios. A teia do poder, aos poucos, se desfez. E com ela, vieram novas oportunidades. Um jovem professor chegou à vila, trazido por um projeto estadual. Chamava-se Tiago e, com Lindalva, fundou a primeira escola de verdade do lugar, com carteiras, livros e um quadro negro de verdade. As crianças, antes sem rumo, agora aprendiam a ler e sonhar. João construiu, com a ajuda de amigos, um novo galpão, uma cooperativa de agricultores. Ali se reuniam para vender seus produtos, trocar sementes, compartilhar saberes. Era o sonho do seu tio-avô, e agora era realidade. Um dia, enquanto colhiam feijão juntos, Maria olhou para João e disse: "A gente venceu, né?" Ele parou, segurando a enxada, e respondeu: "A gente começou. Vencer, a gente vence todo dia. Quando planta, quando cuida, quando não deixa o medo voltar." Ela sorriu e o abraçou, o rosto encostado no peito suado dele. "Você acha que um dia a gente vai esquecer o que aconteceu?" Não. E nem deve. Porque lembrar é o que impede de acontecer de novo. Mais tarde, sentados na varanda, viram Luzia ajudar Lindalva a distribuir cadernos para as crianças. A vida seguia, lenta e firme como um rio. À noite, a vila celebrava com festa simples, onde se tocava sanfona, se dançava forró, e as vozes, as vozes, enchiam o ar sem medo. O coronel era agora apenas um nome citado em histórias, como um fantasma que perdeu a força. O tempo seguiu. Algumas cicatrizes ficaram, é verdade. Mas em vez de esconder, a vila aprendeu a mostrar. Como sinais de uma guerra vencida. Como marcas de resistência. João e Maria se casaram sob um pé de ipê roxo, com sinos da igreja tocando alto. Não foi uma cerimônia pomposa. Mas foi bonita. Verdadeira. A vila inteira compareceu. O padre Ambrósio chorou de emoção. E Luzia levou as alianças até o altar, sorrindo. Mais tarde, já casados, João e Maria batizaram a pequena filha com o nome de Esperança. Um nome escolhido não por acaso, mas por tudo o que significava. Porque foi isso que sobrou, depois da dor, da luta, da queda do coronel: esperança. E, naquela terra em que antes só brotava medo, agora floresciam sonhos.